Sou um homem de 32 anos e minha esposa é uma mulher de 28 anos. Estive com minha esposa Kelly por 7 anos. No começo era ótimo, ela era minha alma gêmea e eu era o dela. Tínhamos interesses semelhantes em esportes, entretenimento, questões sociais e destinos de férias, entre outras coisas. Fomos felizes por anos. No entanto, as coisas começaram a mudar quando minha esposa começou a se distanciar, até mesmo ficando um pouco mais fria. Deixe-me dar algumas informações. Estivemos juntos por 7 anos, sendo 5 anos felizes, como eu disse. Sentia que era o mundo dela e ela era o meu. Saíamos com amigos e sempre a via sorrindo para mim. Ela cuidava de mim quando eu estava doente, assim como eu cuidava dela. Ela sempre esteve lá quando precisava. Era minha rocha, minha melhor amiga, minha única. Fazíamos muitas coisas juntos, como trilhas, acampamentos em resorts de vida selvagem, compartilhávamos interesses e íamos assistir jogos de futebol, entre outros. Tínhamos uma paixão um pelo outro. Nunca quis que ela mudasse. Quando a conheci, ela era linda, de cabelos cacheados castanhos e um sorriso deslumbrante. Seu caráter era incrível. Sempre me fazia sentir especial, nunca me senti inadequado ou inseguro comigo mesmo. Como eu disse, por mais de 5 anos foi ótimo, mas as coisas começaram a mudar quando o novo supervisor dela começou no trabalho. Vou chamá-lo de Mike, um cara de 30 anos. No começo, ela chegava em casa e falava superficialmente sobre esse novo supervisor. Dizia que ele era engraçado e fazia as pessoas se sentirem bem. Claro, fiquei um pouco surpreso, porque ela costumava chegar em casa e perguntar sobre o meu dia e depois falar sobre o dela. Mas ela começou a falar sobre Mike imediatamente. Na época, achei que era apenas alguém novo no trabalho. Ela via as mesmas pessoas há anos, então, quando Mike apareceu, foi refrescante. Semanas se passaram e minha esposa começou a ficar mais distante e secreta. Ela saía para trabalhar à noite, o que não me incomodava, já que ela fazia isso com frequência. No entanto, estávamos planejando sair para a casa de um amigo em comum para tomar algumas bebidas. Ele está em uma situação difícil e foi diagnosticado com uma doença grave. Minha esposa, como eu disse, costuma ser muito empática e solidária. Então, quando soubemos do nosso amigo Dennis, não hesitamos em fazer planos para visitá-lo em breve e mostrar nosso apoio. Planejávamos ir uma noite, e eu estava esperando em casa pela minha esposa para nos encontrarmos e irmos juntos visitar o Dennis. Eu assumi que ela estava atrasada por causa do trabalho, já que eles costumavam tomar uma bebida entre colegas para encerrar a semana de trabalho. Liguei para ela algumas vezes e não obtive resposta. Mandei mensagens, também sem resposta. Depois de esperar um pouco, decidi ir até Dennis sozinho. Dennis e eu conversamos sobre como ele está se adaptando e lidando com a situação. Senti pena do Dennis, uma pessoa tão legal, enquanto o mundo lhe dá as costas. Eu estava irritado e com raiva. Tão irritado que não conseguia raciocinar. Conhecíamos Dennis há anos, e ela preferiu sair com nosso amigo doente por um cara que acabará de conhecer. Continuei me dizendo que devia haver uma explicação para isso, já que Kelly não fazia essas coisas. Esperei até ela chegar em casa. Eventualmente, ela chegou e me viu esperando na poltrona da sala, olhando para ela. Ela disse: "O que houve? Está tudo bem?" Eu a olhei com incredulidade e disse: "E Dennis?" Ela ficou horrorizada e seus olhos se arregalaram como os de um personagem da Disney. Ela disse: "E desculpe, eu esqueci. Estava com amigos do trabalho e perdi a noção do tempo." Ela parecia sincera. Ela e Dennis são amigos próximos, então talvez ela tenha esquecido mesmo. Senti a necessidade de fazer uma pergunta a ela, então o fiz. "Quem estava com você?" Ela respondeu, como sempre, Janice, Sophie e o outro colega que eu conheço. Eu respondi, "Não o Mike, né?" "Ah, sim, ele estava lá também", ela disse. Continuei perguntando, lembrando o que Janice disse. "Todo mundo ficou até o final?" "Sim,
Foi uma boa noite, ela respondeu, enquanto tirava as joias. A partir desse momento, até o dia seguinte, eu estava furioso. Isso me consumiu durante toda a noite e o dia seguinte. Não disse nada a ela, mas ela nunca havia me mentido antes, nunca havia deixado alguém na mão antes. Eu não conseguia entender como ela poderia desistir de nosso amigo doente por um cara que acabará de conhecer. Nos dias seguintes, percebi uma grande mudança nela. Kelly estava se tornando mais distante. Ela chegava mais tarde em casa e não era afetuosa comigo. Ainda atribuí isso à carga de trabalho, talvez. Mas quando ela chegava em casa, ficava constantemente no telefone. Perguntei com quem ela estava conversando e, brincando, mencionei que ela sempre estava mandando mensagens para um amigo do trabalho. Ela disse, só um amigo do trabalho. Continuei perguntando se era o Mike. Ela respondeu com um pulo, não, mas qual é o problema se fosse? Nunca vi minha esposa ficar na defensiva assim, mas eu ia ser honesto. Respondi, por que você não para de falar sobre ele? Ele trabalha com você há menos de um mês e você parece idolatrá-lo. Seu rosto brilha quando você fala dele, tanto que até esqueceu do nosso amigo que está doente. Eu podia dizer que eu acertei em cheio. Ela respondeu, não, eu não idolatro o Mike. Ele é legal, mas é apenas um amigo. E já me desculpei com o Dennis. Aceitei. Isso novamente, mas desta vez não foi o suficiente para eu refletir. Esperei até ela dormir e verifiquei seu telefone. E, surpresa, estava cheio de mensagens questionáveis entre eles. Tirei fotos da conversa para mais tarde. Uma semana se passou e tudo continuava igual, as noites tardias e a falta de afeto. Falei com um amigo sobre minhas preocupações e ele sugeriu que eu poderia estar ficando paranoico, já que conhecia a Kelly. Ele mencionou que eu deveria tentar algo novo, como fazer um jantar surpresa para ela. Gostei muito dessa ideia, então mandei uma mensagem para minha esposa e perguntei se ela estava ocupada depois do trabalho. Ela respondeu que estava livre para a noite, então sugeri fazer um jantar para ela, o que ela pareceu gostar. Comprei uma garrafa de vinho especial que ela adora, comprei flores específicas que aqueceriam seu coração e garanti que não houvesse pequenas tarefas para a noite. Ela chegou em casa e a primeira coisa que vi foi que ela parecia triste. Quando nossos olhos se encontraram, ela disse que estava muito arrependida, mas que uma amiga do trabalho estava organizando uma festa surpresa de aniversário para um colega e aquela noite era a única oportunidade que eles tinham. Eu balancei a cabeça em frustração, mas era tudo que eu podia fazer. Ela saiu logo em seguida, pedindo desculpas e sem sequer um beijo. Aquilo era o limite. Depois de meses de suspeitas, eu precisava de provas. Eu sei que vocês devem estar pensando, como você não percebeu os sinais, nem mesmo após as mensagens. Eu até poderia perceber, mas ainda tinha esperança, em negação, esperando estar errado, esperando que fosse apenas um pesadelo. A verdade é que eu tinha medo de descobrir, mas precisava. Eu precisava de provas, precisava ver com meus próprios olhos. Então, não estou orgulhoso do que fiz em seguida, mas peço que tenham paciência comigo. Coloquei um rastreador no carro dela. Fingi estar trabalhando até tarde para que ela não me visse quando chegasse em casa. Ela realmente voltou para nossa casa. Eu observei de longe e vi quando ela partiu novamente em seu carro. A segui enquanto ela saía da cidade. Eventualmente, ela parou em um estacionamento isolado no canto. Estava esperando até que outro carro parou ao lado dela. Era ele, Mike. Ela desceu e entrou no carro dele. Era óbvio o que estavam fazendo. Gravei ela entrando no carro dele como evidência futura contra ela. Nos próximos dias, ela agiu como se tudo estivesse bem. Nem desconfiava que eu sabia de algo, ela estava agindo normalmente, sorrindo para mim, até segurando minha mão no café da manhã, fazendo uma massagem gentil. Tenho que admitir que quase entrei em um frenesi, mas me segurei. Ela saiu para trabalhar e eu estava de folga, então decidi bisbilhotar nosso laptop compartilhado para ver se encontrava algo suspeito.
Não vou prolongar a tensão por muito tempo, não havia nada. Mas, enquanto olhava pelas gavetas dela, sei que não é meu momento mais orgulhoso, vi um iPad debaixo da última gaveta. Não era meu, então supus que minha esposa o comprou. Estranho. Felizmente para mim, não precisava de senha. Não sei se ela esqueceu de bloqueá-lo ou se era tão novo que não teve tempo de configurar uma senha, mas tive sorte. Então, entrei e olhei ao redor. Aqui é onde a dor realmente começou. Procurei conversas de texto, mas não encontrei nada. No entanto, o que estava prestes a ver, nunca irei esquecer. Havia uma pasta de fotos da minha esposa, o pior tipo de fotos, aquelas que nunca deveriam ver a luz do dia, e infelizmente, definitivamente não eram para mim. As poses, as posições, eram tantas, mas havia mais. Conforme eu rolava, vi que algumas tinham um ícone de reprodução, eram vídeos. Eu sei que não deveria tê-los assistido, mas minha mente estava anestesiada e eu cliquei automaticamente em todos. Assisti a todos e eles me horrorizaram até o âmago. Mike estava neles com minha esposa e ela estava gostando, mas não era só isso. Minha esposa estava com outra mulher e outro homem, com Mike lá, mas o outro homem era alguém que me deixou realmente enjoado. Eu o conhecia como um grande intolerante, com tatuagens repugnantes de certos grupos conhecidos por não terem moral, como eu disse, um ser humano repugnante. Parecia que Mike concordava com suas visões extremistas, o que era adequado. Eu não conseguia acreditar. Minha esposa estava com homens assim em vez do próprio marido. Esta era uma mulher que detestava qualquer forma de intolerância, assim como eu. Então, por que ela fez isso? O que ela viu nele? Ver que ela estava totalmente envolvida com esse tipo de homem realmente me afetou. Durante nosso casamento, sempre conversamos sobre fantasias, mas nunca as colocamos em prática. Para mim, como um homem típico, era adicionar outra mulher por uma vez e outras coisas mais suaves, mas minha esposa disse que nunca faria isso, nunca com outra mulher ou faria qualquer coisa que a fizesse se sentir desconfortável. Aceitei isso sem pensar duas vezes. Não me incomodava que ela não quisesse fazer isso. Superei. Eu a amava. Então, vê-la fazendo coisas que nunca fez comigo doeu muito. Assisti a tudo. Sei que sou estúpido. Sou estúpido por não ter me ligado só com base nas mensagens. Sou mais burro por cair em tudo isso, mas agora chega. Copiei os vídeos e as fotos para o meu laptop como prova de infidelidade e traição, porque é tudo que importa agora. Eu quero ela fora. Só não entendo por que ela fez isso. Não sei por que ela me recusou a rota da fantasia, se ela realmente queria experimentar. O que ele tinha de tão especial? Por que ela estava interessada em um homem que eu pensava que ela desprezava por representar o que representa? Não vou me alongar nisso. Não posso nomear diretamente aqui. Pensem na pior coisa que alguém poderia representar contra a humanidade, e é isso. De qualquer forma, falei com Dennis sobre tudo. Ele é um grande homem e um amigo melhor ainda. Ele não conseguia acreditar que eu estava falando sobre Kelly. Ele estava revoltado com ela, mas também notou a mudança nela. Eu disse a ele que quero me divorciar dela. Ele entendeu. Ele disse que está ao meu lado e que confrontar ela e ele seria inútil, porque ela já tomou sua decisão. Ele disse que eu preciso de um novo começo e encontrar alguém que seja genuíno, como eu. Dennis odeia preconceito, o que acrescentou um grande choque ao ouvir que Kelly estava com esses homens. Depois de falar com Dennis, senti que estava no controle. Por meses, senti que ela estava no controle. Tive medo de descobrir a verdade. Não a confrontei com mais firmeza quando estava suspeitando porque temia o resultado. Na época, não sabia se queria deixá-la ou fazer dar certo. Mas nunca esperava que a verdade fosse tão extrema. Depois dos vídeos, fotos e mensagens, eu sabia muito bem o que precisava fazer. Sem pressa, sem emoções, com um plano. Nos dias seguintes, pretendo ir a um advogado para pedir o divórcio.
Estou me livrando desse parasita. Minha esposa ainda agia normalmente, ainda no telefone constantemente, ainda saindo tarde, mas a qualidade cada vez menor de suas desculpas mostra sua preguiça. Não me importei. Tive que esperar 3 semanas para os papéis chegarem. Eu os consegui, o que me deu espaço para me mudar. Felizmente, estávamos alugando e nosso contrato estava prestes a acabar em 3 meses. Eu estava preparado para pagar até lá de qualquer maneira. Precisava sair, então planejei para aquele dia e ele chegou rápido. Acordamos e ela foi trabalhar. Logo antes de sair, inventei que precisava ir mais tarde para cobrir no trabalho por causa da falta de pessoal. Ela deu de ombros e me desejou boa sorte, sem despedida, abraço ou beijo. Isso não acontecia há meses, então eu já estava acostumado. Depois que ela saiu, empacotei minhas coisas essenciais e coloquei os papéis do divórcio cuidadosamente na mesa da cozinha, com a minha aliança de casamento em cima. Foi isso. Fiquei na casa de um amigo da universidade, Tom, que morava em outra cidade. Eu estava grato, mas mais grato ainda por estar longe dela, da cidade do nosso mesmo círculo social. Não queria ter nada a ver com isso. Contei aos meus pais sobre o que aconteceu e eles ficaram chocados, mas entenderam completamente minha decisão. Obviamente, não contei todos os detalhes a eles. Não havia necessidade de deixá-los carregarem esse fardo. Pensando naquele momento, tudo o que eu realmente pensava era em ser livre. Minha esposa, eu presumo, concordaria, já que estava claro que Mike era quem ela desejava. Espero que tenhamos um divórcio rápido e limpo. Realmente espero. Mais tarde, naquela noite, meu telefone estava explodindo com ligações e mensagens. Era a Kelly. Fiquei surpreso, porque honestamente pensei que isso fosse o que ela também queria, mas parece que não poderia estar mais errado. Não mandei mensagem nem falei com minha esposa. Não tinha interesse. Li suas mensagens e todas consistiam em me desculpe, eu te amo, por favor, podemos conversar, etc. Isso durou horas. Bloqueei o número dela e deletei todas as minhas redes sociais. Falei com meu advogado sobre minha esposa assinar o divórcio, mas ela não assinou. Ele me instruiu a esperar e me manteria informado. Ela entrou em contato comigo por e-mail. Eu queria ter alguma forma de comunicação aberta porque ainda quero o divórcio. Ela me enviou um e-mail novamente, pedindo desculpas e dizendo que precisávamos conversar. Eu respondi que não. Tudo o que quero é o divórcio. Ela respondeu que não quer isso, que eu sou o homem que ela ama e que Mike não significa nada. É engraçado, realmente, porque nunca mencionei a ela por que saí, mas obviamente ela sabe o motivo. Sua consciência culpada e vê-la implorar por perdão foi realmente satisfatório. Falei com Tom e ele disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Sou grato a ele, mas ele disse que eventualmente eu teria que encontrá-la. Ele disse que eu saí sem respostas, e não importa o quanto eu tentasse, eventualmente precisaria ouvi-las. Por dentro, eu discordava de Tom. Por que eu deveria falar com ela? Ela não se importou com meus sentimentos por meses. Ela não se importou comigo. Ela se importa com o amigo doente, Dennis, mas também não se importou genuinamente. Então, por que eu deveria falar com ela? Sei que estou sendo teimoso, mas não me importo. Também estou com raiva de minha esposa tentar reconciliar. Honestamente, pensei que ela já teria assinado e seguido em frente com ele. Agora que minha esposa quer se encontrar, estou pensando em encontrá-la para acabar com isso. Tenho um terapeuta excelente. Falei sobre o caso, o que vi em detalhes, tudo. Mencionei que minha esposa quer se encontrar antes de assinar. Minha terapeuta foi direto. Ela disse que, quando saí sem contar a ela o motivo, no fundo, eu queria que ela implorasse e se preocupasse. Eu ficava dizendo a mim mesmo que ela não se importaria, mas no fundo eu queria que ela se importasse. Queria que ela sentisse dor como eu. No entanto, encontrar com ela tiraria um pouco do meu controle.
Eu sabia que ela estava certa. Ela acrescentou que, se eu decidir encontrar pessoalmente, devo fazer perguntas difíceis, mesmo que não goste das respostas. Porque tenho perguntas e não estou seguindo em frente. Estou fugindo porque estou com medo. Os últimos 7 anos da minha vida foram uma mentira. Como eu disse, ela é direta. Isso foi há 2 dias. Kelly continua pedindo para nos encontrarmos e dizendo que não assinará sem nos encontrarmos primeiro. Falei com meus pais e amigos próximos sobre isso. Meu pai disse que não importa, pois poderia forçar a questão dela assinar, mas isso poderia levar meses. Ele acrescenta que, se ela estiver disposta a assinar depois da conversa, então vale a pena. Tom concordou, e eu também. Então, decidi encontrar minha esposa. Embora dizer que estou nervoso seja um eufemismo. Como devo abordar isso? Perguntas que nunca pensei que teria que fazer um dia, para a minha esposa. Atualização 1. Peço desculpas pelo atraso na atualização, que deveria ter sido postada no dia seguinte. Infelizmente, circunstâncias atrapalharam, mas antes de continuar, quero agradecer a todos que compartilharam seus comentários. Também gostaria de esclarecer algumas coisas sobre meu post anterior. A história se passa há pouco mais de 1 ano. A última postagem é uma atualização para o tempo presente. Então, essa atualização leva até o presente, já que a história está completa. Vou digitá-la em ordem cronológica, marcando cada atualização. Muita coisa aconteceu desde que postei pela primeira vez. Voltei para onde morava, mas não do jeito que vocês devem estar pensando. Morar com Tom foi ótimo, mas eu precisava voltar eventualmente, já que a casa está em nossos 2 nomes. Kelly ainda mora lá, então aluguei um apartamento nos arredores da nossa cidade. Avisei Kelly que estou voltando para a cidade e ela ficou feliz. No entanto, disse a ela sem rodeios que não vou morar com ela. Ela entendeu, embora tenha tentado a linha genérica de que podemos dormir em quartos separados. Não estou aceitando isso. Também deixei claro que não vou contar a ela onde moro, obviamente. Mesmo que ela tenha tentado descobrir. Ela ainda quer me encontrar, assim como eu quero. Marcamos um horário e local. O local é neutro, por assim dizer, perto da praia, onde há pessoas, mas não muitas, caso ocorra uma cena dramática, o que obviamente não quero. Quero me encontrar em meus termos, só eu e ela. Sei que alguns de vocês nos comentários disseram para levar um amigo, mas senti que não era necessário, mas ainda assim, aprecio o conselho. No entanto, concordo que definitivamente vou gravar a conversa, o que fiz antes de nos encontrarmos. Enviei um e-mail para Kelly estabelecendo as regras e avisando que, se ela não as seguisse, não haveria chance de reconciliação. As regras eram simples, e uma resposta para cada pergunta que eu tivesse, honestamente, sem respostas vagas como a simplesmente aconteceu ou a não tenho certeza, etc. Respostas detalhadas, mesmo que ela achasse que a resposta me machucaria, não se atrasar, caso contrário, faremos do jeito difícil. Concordamos com o local e o horário e pronto. Agora, aguardo em meu apartamento. No dia seguinte, me encontrei com outros amigos. Eles me tratam como se eu fosse frágil, assim como fazem com Dennis, embora eu entenda. Recebi abraços e apoio, o que apreciei, mas parece inevitável que nossa separação tenha se espalhado. Embora eu questione como eles souberam. Eu contei apenas para algumas pessoas, mas minha esposa inevitavelmente contou para sua família e amigos, e é claro que o efeito dominó aconteceria. No entanto, obviamente eles não sabiam todos os detalhes. Não sabiam sobre as mensagens, fotos e vídeos com o lado horrível. Nem mesmo minha esposa sabe que os tenho. Ela está sob a impressão de que fui embora porque ela estava passando muito tempo com Mike. Ela não sabe o que eu sei e o que tenho em posse. Tudo que ela pensa é que o tempo com Mike e o ego do marido se machucaram, então se ela terminou com Mike, eu posso estar disposto a recomeçar. Falei com minha terapeuta sobre o encontro. Ela disse que eu deveria fazer certas perguntas para ter uma melhor compreensão do que aconteceu. Vou explicar isso mais tarde.
Pensando no dia do encontro, eu estava nervoso antes, mas honestamente estou quebrado. Não porque eu a quero de volta, mas porque só de pensar nessa mulher, volta as imagens do notebook na minha mente. O que eles fizeram me faz perder a cabeça. Eu poderia perder o foco e o controle para minha raiva, mas não posso. Preciso fazer isso. Atualização 2. Dirigi até a praia cedo, muito cedo. Eu estava absorvendo o ambiente, olhando para trás, foi um dia perfeito. O sol estava brilhando, as pessoas faziam suas caminhadas matinais. Tenho certeza de que escolhi um ótimo local. Então, do nada, me virei e vi minha esposa Kelly caminhando em minha direção. Ela estava sorrindo, parecia ótima, definitivamente glamourosa ao máximo, embora parecesse um pouco cansada e estressada. Sem simpatia, apenas uma observação. Ela se aproximou e tentou me abraçar, mas me esquivei e estendi meu braço. Não vamos abraçar. Ela me olhou como se entendesse. Sentamos e ela tentou iniciar uma conversa fiada, mas eu não estava interessado. Meu telefone estava gravando e começamos. Quando vocês se beijaram pela primeira vez? Na primeira semana, na sexta-feira. Quando vocês dormiram juntos pela primeira vez? No mesmo dia, na sexta-feira, onde? Na nossa casa? Isso importa. Eu olhei firmemente para ela e perguntei se ela estava certa de não responder, para que pudéssemos encerrar a conversa ali mesmo. Ela balançou a cabeça negativamente e respondeu que sim, eles fizeram. Ela começa a chorar quando basicamente diz que foi várias vezes. Eu estava fora, nossos vizinhos o viram, mas pensaram que ele era um colega de trabalho. Não pensaram mais nada. Ela pediu desculpas novamente e continuou repetindo que sentia muito, mas eu coloquei a mão para ela parar. Continuei com minhas outras perguntas. Você falou sobre mim para ele, sobre estar casada? Sim, mas na época foi um borrão. Agora, minha terapeuta me pediu para fazer uma pergunta específica a ela, e essa era a hora. Quando você conheceu Mike, ele mencionou sobre mim logo no início da conversa. O que você quer dizer com isso? É simples. Quando vocês conversaram, o que ele perguntou sobre mim? Ele queria saber há quanto tempo estávamos casados, se estávamos felizes no casamento. Depois de uma pausa, ela admitiu que sim, ele perguntou sobre o nosso casamento e se éramos felizes. Por que isso não te pareceu estranho? Você conheceu um cara que mal conhecia e ele estava fazendo perguntas pessoais sobre o nosso casamento. Não, acho que ele estava apenas curioso. Não pensei nisso como sendo estranho, mas sobre a relevância dessa pergunta depois. Depois de fazer várias perguntas ocultas, decidi ir para as grandes. Decidi perguntar sobre os vídeos e fotos, mas de uma maneira casual. Fiz referência a um ataque motivado por preconceito na cidade, em uma loja local. Claro, se você leu a primeira parte da minha história, saberá sobre as visões extremistas de Mike e seu amigo Will. Então comecei falando sobre o que o amigo dele da tatuagem tinha feito. Você ouviu falar do incidente na última quinta-feira? Que incidente? Os fanáticos que atacaram o dono da loja e vandalizaram sua loja, antes de espalhar grafites odiosos por toda parte. Ela assume seu lado empático e diz, e isso é horrível. Sim, é horrível. Não suporto vândalos. E você? Falei com uma expressão que deixou claro que eu sabia que ela tinha se envolvido com o vândalo que destruiu a loja local. Ela me olha com uma expressão confusa. Eu não disse nada, pausando para efeito. Ali está, seus olhos se arregalam como os de Gollum perdendo o precioso anel nas profundezas de Mordor. Ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. Ela sabia que eu sei sobre as fotos e vídeos. É a primeira vez que a vejo desmoronar, e agora ela começa a chorar feio. Isso durou cerca de 5 minutos, e deixei isso afundar. Então, prossegui. Eu a olhei com nojo e perguntei, por que você sequer se aproximaria de homens assim? Eu disse a homens, não a homem, no plural. Ela está com o rosto vermelho de chorar,
suas veias aparecendo de uma maneira que é nova para mim. Ela está tentando se recompor, fracassando miseravelmente. Ela diz: não é o que parece ou o que você pensa. O que eu penso? O que eu deveria pensar? O que foi nesses homens que faria você desrespeitar ambos os seus avós que lutaram e arriscaram suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial e fizeram o possível para você ter uma vida boa e você gostar de homens assim? Ou abandonar seus amigos e tratar seu marido como lixo? Nesse ponto, ela estava tremendo, com os olhos lacrimejantes, e se apressou para responder. Ele era o novo bonitão em nosso departamento. Ele era aberto e engraçado, fazia as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Muitas mulheres gostavam dele, mas quando ele começou a se interessar por mim, senti que ele me escolheu. O que isso significa? Você quer sinceridade e preciso ser honesta. Quando começamos a conversar, ele deixou claro que estava interessado apenas em mim. Eu resisti e disse depois de alguns dias: sim, é isso que estou dizendo. Ele tinha uma maneira de fazer alguém se sentir feliz imediatamente, e mais do que isso, me senti ótima quando vi olhando para mim de longe na sala do escritório. Eu me senti ótima quando ele falou comigo, dizendo que eu era a única pessoa interessante aqui. Como eu disse, me senti escolhida. Eu sei que é patético, sou patética e fraca, mas você precisa entender como era quando ele começou no escritório. Ele era bonito, confiante, charmoso e estava certo. Ele tinha uma aura sobre ele que quando sorria, eu derretia. Ela continuou, e ele poderia ter qualquer pessoa no escritório. Todas as garotas o queriam, todas falavam sobre ele constantemente. Eu sei que soa ruim, mas nunca pensei que ele me escolheria. Inicialmente, eu não queria ser escolhida, pensei que seria um flerte inofensivo ou algo assim, mas ele deixou claro que queria mais do que isso, e foi isso. O que foi? Ele era como uma espécie de droga da qual eu não conseguia me livrar. Novamente, eu sei que é patético, mas você precisa acreditar em mim. Quando ele falava comigo e me elogiava, eu ficava atordoada, mas realmente lisonjeada. Minha confiança foi de 60 para 10 mil. Eu pensei comigo mesma, esse homem poderia ter qualquer pessoa, mas ele me dizia constantemente que era eu que ele escolheu, que ele podia perceber que era eu. O que eu não entendo? É ridículo. Ele me fez sentir que eu era a única. Ele deveria estar comigo. Eu sei que não é o que você quer ouvir, mas estou sendo honesta. Continue. Eu disse que não posso negar que estava atraída por ele, era óbvio, mas só consigo ver isso agora. Espera, você achou que estava escondendo bem isso? Bem, na época sim, no começo ele me enchia de elogios, as outras garotas tinham ciúmes de mim, eu gostava disso. Quanto mais eu via ele, mais eu queria me sentir como uma rainha. Eu sei que você me tratava muito bem, eu era sortuda, mas a situação com Mike era apenas outro nível. Eu sentia um zumbido ao ver mulheres com ciúmes de mim. Na minha visão, eu pensava que era sortuda de ter esse homem, mas quanto mais tempo eu passava com ele, mais ele mudava, mas eu não conseguia parar. Ele foi específico no que queria, ele me conheceu, mas incondicionalmente, ele me fez fazer o oposto do que eu gostava. Esses vídeos e fotos foram ideia dele, e sim, eu conheço os amigos dele e sua maneira de pensar, mas não queria desafiá-lo ou Mike porque não queria chateá-lo. Ele tinha uma maneira de dizer que se você não pode me fazer feliz, outra pessoa fará. Ele tinha essa atitude de você sabe como é sortuda na época. Eu entrei em pânico, fui a extremos para mantê-lo feliz. Eu queria fazê-lo feliz e mais nada importava, então na época, fiz qualquer coisa por ele. Você obviamente sabe. Eu a olhei com nojo enquanto deixava ela abrir as comportas da verdade mental. Eu sei, mas como eu disse, ele era uma droga da qual eu não conseguia me livrar. Quanto mais eu o via, mais eu queria. Ele me fez acreditar que você era o vilão, ele me fez acreditar que você estava me segurando e que você não me respeitava. Eu sei que não é verdade. Ela estava chorando novamente. Mas é por isso que fiz tudo o que ele me disse para fazer,
mesmo depois de ele estar te criticando. Eu não podia reagir porque estava viciada. E isso faz com que seja ok ir em frente, trair seu marido de 7 anos. Vamos ser sérios agora, você é louca? Não estou pedindo perdão. Eu não mereço porque sei como te tratei, fui horrível com você, e nunca vou me perdoar, mas fiz isso, te abandonei, traí você, destruí o que tínhamos. Eu sabia que estava te machucando, mas não conseguia parar. Ele continuava dizendo que eu merecia mais que você e que eu deveria ser tratada como uma rainha. Então, quanto mais eu saía para restaurantes de alta classe, shows no teatro VIP, joias sofisticadas, mais eu te ressentia, mas sempre que ele fazia isso, sempre mencionava você e suas falhas, então, obviamente, eu comprava essa ideia, e por isso fui fria com você. Eu pensava que você tinha falhado comigo e ele não. Eu sei que não é verdade, mas durante esse tempo ele foi influente e eu acreditei em tudo o que ele dizia. Foi só quando vi os papéis e o anel que algo clicou em mim. Eu sei que você não acredita em mim, mas acabei com o Mike imediatamente. Eu sei que não mereço crédito por isso, mas estou realmente envergonhada pelo que aconteceu. Eu não consigo imaginar como foi para você. Eu sei que te negligenciei, te fiz sentir sem valor, mas eu não conseguia ver isso antes. Eu percebi depois que vi os papéis. Estou envergonhada por ter escolhido esse homem vil em vez de você. Eu olhei para ela. Não esperava essas respostas, mas ela parecia sincera o suficiente para acreditar. Eu obtive a verdade. Eu respondi, e além do seu caso, você sabe qual é o problema? No começo, você queria o caso porque disse que ele te escolheu, você disse que ele era como uma droga, mas milhões de pessoas se livram dessa dependência, elas percebem que têm problemas e procuram ajuda. Você não fez isso. Você cedeu fracamente aos arrepios na barriga e continuou. Você não pode comparar isso com pessoas que têm vícios reais. Você é apenas fraca, sem vergonha. A única razão pela qual você está aqui é porque eu sou sua rede de segurança e agora acabou. Não há como você dizer que me ama e fazer o que fez. Meu Deus, vejo ela recusando o que estou dizendo. Eu digo a ela que é a verdade. Por 11 meses, você me fez sentir sem valor. Como você sabe, eu estava comendo demais, me tornando mais recluso e me perdendo, enquanto você saía todas as noites, ia à academia, comprava roupas novas, sendo uma pessoa diferente. Você chegava em casa e me olhava com nojo. Durante esse tempo, você não me deixava te tocar ou fazer qualquer coisa. Você não me dava nada além de maus tratos. Sim, maus tratos. Você deve ser louca se não vê isso. Talvez você não achasse que estava fazendo isso, mas maldição, você estava fazendo. Minha melhor amiga e alma gêmea me fez me odiar. Ela está chorando novamente. Chegou a um ponto em que eu estava pensando em. Eu não disse, mas você entende. Neste ponto, ela está chorando muito e pedindo desculpas tanto que é como se fosse spam em sua caixa de e-mails. Então, eu me esqueci de que estávamos na frente da praia e as pessoas estavam assistindo, então tive que dizer a ela para respirar. Ela recuperou a compostura e continuou implorando, pois era ele que alimentava os pensamentos tóxicos contra mim. Eu tinha uma última pergunta para fazer: você o ama? Não, eu não amo. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu odeio tanto quanto me odeio. Depois de algumas horas conversando, ela saiu dizendo que tudo era verdade. Eu era o amor da vida dela, etc. Eu sentei na praia pensando na possibilidade dela ter sido manipulada, condicionada, etc. Quer dizer, faz sentido do ponto de vista mental dela. Depois que ela o conheceu, ela mudou completamente. Havia uma razão pela qual minha terapeuta queria fazer essa pergunta, embora ela não possa diagnosticar o Mike, mas ela acha que ele tem tendências sociopatas, daí porque ele perguntou sobre nosso casamento para sua esposa tão cedo. Os sinais estão lá. Ele escolheu sua esposa. Ele sabia que vocês eram felizes e sólidos, então ele teve seu desafio. O desafio era simplesmente separar e arruinar vidas,
como pessoas sociopatas fazem. Mike nunca ficaria com uma garota solteira porque não haveria desafio. Mas com sua esposa, não era só ela que ele controlava, mas você também. Também os amigos e família dela. Ele a transformou em tudo que sua esposa é contra e fez questão de garantir que ela fizesse. Ele transformou você, através de sua esposa, em um solitário deprimido. É por isso que você nunca a confrontou depois das mensagens de texto e vídeos. Isso é o que ele e sua esposa fizeram. Ele puxou as cordas, mas sua esposa concordou em jogar. Sociopatas gostam de manipular e controlar a narrativa. Quando você seguiu sua esposa até o estacionamento, ele provavelmente sabia que ela o seguiria se você a confrontasse lá. Provavelmente, sua esposa tomaria o partido dele naquele momento, então ele teria vencido. Pessoas que têm tendências sociopatas não têm empatia. Eles são impulsionados pelo sofrimento dos outros causados por eles. Não me entenda mal, não estou oferecendo perdão aqui, mas passa pela minha cabeça, pode haver alguma verdade nisso? Minha esposa, vítima de um sociopata. Isso se encaixa, mas honestamente, realmente não me importo. Bem, parte de mim se importa com o tempo e as memórias que tivemos. Quem era esse cara? Eu continuava me dizendo que nunca vi um homem simplesmente entrar com tanta autoridade e arruinar vidas como um trator. Mas, no fundo, aceitei a amarga verdade. Ele era o pacote completo. Ele era chefe, ganhava dinheiro decente, tinha 30 anos mas parecia ter 21, ótima aparência com a confiança inflada que faria as mulheres virarem à direita. O que parece é que ela realmente terminou com ele. Ao ir pegar minhas coisas na casa pela última vez, meu vizinho me disse que o Mike continuava indo até minha casa exigindo falar com Kelly. Aparentemente, ele fez isso várias vezes. Como minha esposa disse quando nos encontramos, ele estava agindo como um marido fisicamente perigoso. Minha terapeuta disse que sociopatas não podem aceitar a rejeição, especialmente quando não têm controle. Minha esposa o abandonou e ele ficou errático. Por quê? Minha terapeuta disse, é simples. Ela me disse que minha esposa me escolheu sobre ele. Sorte minha. Eu não a quero. Ela é para as ruas agora. Ele a manipulou por menos de um ano e ela teve a força para terminar no final. Eu saboreio o fato de saber que ele foi dispensado, pois isso certamente desviou seus planos, mas não acabou. Atualização 3. Entrei em contato com o RH sobre minha esposa e ele, e parece que outras pessoas também contataram o RH. Parece que a notícia do caso está se espalhando. Ele saiu pouco depois de mim e minha esposa conversarmos. Não sei para onde o parasita foi e não me importo. Minha esposa também saiu antes de ser empurrada para fora. Aparentemente, as pessoas não estão muito felizes com ela e seu comportamento, não apenas no trabalho, especialmente seus pais. Ela está morando com eles e se mudando. Ela está recebendo ajuda de um psicólogo, o que ela definitivamente precisa. Ainda falo com a família dela e nossos amigos em comum. Eles tentam dizer que eu deveria encontrar Kelly novamente, mas isso não vai acontecer. Não seja ridículo. Eu já dei muito a ela ao revelar toda a sujeira dela. Ela precisa se concentrar em si mesma e melhorar. A família dela disse que Mike fez um grande estrago nela. Eu não sei o que isso significa. Para mim, o divórcio será finalizado em algumas semanas. Minha futura ex perguntou se há uma chance de reconciliação eventualmente. Eu tenho que admitir que só pensei nisso por motivos de diversão. Mesmo que ela seja uma vítima de um manipulador mestre, um sociopata tóxico, como posso confiar nela se a aceitar de volta? Tudo o que eu estaria pensando é nele e como eu não posso me comparar a ele aos olhos dela. Eu me sentiria em segundo lugar, não importa o quanto ela me assegurasse que não é o caso, que eu sempre fui sua alma gêmea. Mesmo depois que ela dissesse isso, minha vida com ela não seria a mesma. Suponho que a moral da história é que trair é obviamente errado. Isso afeta e prejudica mais os parceiros, então os traidores são verdadeiramente egoístas.
Eles só admitem se forem pegos ou encontrarem os papéis do divórcio na mesa da cozinha. Certamente não vou me casar novamente. O dano do caso me machucou profundamente. Ainda me sinto inadequado, como se não fosse bom o suficiente, embora tenha voltado a frequentar a academia, fazer trilhas e acampar com amigos. Tenho tentado me manter ativo, tentando seguir em frente, mas tenho que ceder a algum tipo de ódio. Não posso ser todo estoico aqui. Odeio Kelly por cair facilmente por ele justificar isso, e odeio ele por levar minha esposa. Porque tinha que ser ela, eu continuava me dizendo. Mas essas perguntas que eu me fazia eram sem sentido, porque acabou agora. O estrago já foi feito e ainda dói. Ainda tenho meu emprego e me mudar para as periferias da cidade é bom. Não sou uma daquelas pessoas que se mudam a milhares de quilômetros de distância, embora eu entenda quando um cônjuge traído faz isso. Mas meu trabalho e círculo social têm sido bons para mim, e eu não quero perdê-los se me mudar completamente, então sinto que eles ganharam e me recuso a ser uma vítima. Minha terapeuta disse que levará tempo para cicatrizar, apenas seja paciente. Bem, é isso. Não há muito para atualizar. Quero agradecer a todos que ouviram minha história. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!